Muito bom, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Universidade Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o que fazer e o que não fazer em uma reunião de revisão de sprint. Convido você a, nesses próximos 35 minutos, acompanhar comigo essa aula e a colocar as suas dúvidas no chat, né? Pode colocar as dúvidas a qualquer momento, não tem problema, porque eu vou estar acompanhando aqui, e aí vou tirando suas dúvidas enquanto a aula está acontecendo, tá bom? Lembrando mais uma vez que no final ainda de hoje essa aula está sendo gravada e vai subir lá para a plataforma. Vamos lá. Vamos entender o seguinte, né? Qual é o objetivo de uma reunião de revisão? Vamos lá. Reunião de revisão. Certo? Está aqui, ó. Reunião de revisão de sprint. Ela está aqui, ó. Vamos lá, botar aqui, ó. Texto pronto, bonitinho, está aqui. Qual é o objetivo? Primeira coisa é a gente entender o objetivo correto. Porque entendendo o objetivo correto, a gente é levado a fazer as coisas corretas. Quando a gente não entende nem para que serve uma reunião de revisão de sprint, a tendência é que a gente não faça aquilo que deve ser feito. Então, se eu pudesse definir em poucas palavras o objetivo, seria esse aqui, ó. O objetivo de uma reunião de revisão de sprint. Objetivo: conferir o resultado da última sprint e verificar se vale a pena continuar. Talvez esse aqui seja um detalhe bem curioso que muita gente não se apercebe, né? E se vale a pena continuar o desenvolvimento da solução. Vamos entender primeiro isso aqui. Vamos entender primeiro o porquê desse objetivo, porquê do objetivo ser esse, né? Por que o objetivo ser esse, e para que a gente possa entender direitinho, e aí a gente esquematiza aqui o que fazer e o que não fazer. Então vamos lá. Objetivo: conferir o resultado da última sprint. Significa o quê? Significa que, nesse momento, a gente vai olhar com mais cuidado, com mais rigor, aquilo que foi feito no último sprint. Significa isso, veja, significa isso que em nenhum momento, durante a sprint, o PO ou alguém ali vai olhar o que está sendo feito? Claro que não. Claro que não. Muitas das vezes, o PO, se ele for um PO participativo, ele já olhou para aquilo que está sendo feito, certo? Para aquilo que já está sendo feito. Então, nesse caso, o que acontece? É uma reunião mais formal, ou seja, é uma formalização do aceite daquilo que foi, da verificação daquilo que foi feito na última sprint. Então, vamos lá. Vamos dividir essa reunião em dois grandes blocos, tá? Vamos definir em dois grandes blocos. Tá aqui, ó. Primeiro bloco, que é esse aqui, que é verificar resultado da última sprint, tá certo? Essa aqui é a primeira parte dessa reunião, tá? Primeira coisa é verificar esse resultado, tá? Primeira parte, mas não significa que é a única coisa, tá? A primeira coisa realmente é verificar o resultado da última sprint. E aí, a segunda parte dessa reunião é o quê? É verificar o progresso do projeto. Vamos entender direitinho isso aqui. Então, vamos verificar
o que significa isso aqui? Tá? Então vamos lá. Quem é que vai estar lá? Quem é que vai estar lá na reunião de revisão da sprint? Quem é que vai estar aqui? Certo? Vamos entender isso aqui direitinho. Talvez seja até a pergunta aqui da Débora, né? Qual é o público-alvo, né? Acredito qual é o público-alvo da revisão da sprint, certo? Então vamos lá. Quem pode estar? Né? Quem deve ser chamado? Quem deve ser chamado? Então vamos botar aqui do lado. Quem é que vai ser chamado aqui, ó? Quem que a gente chama? Quem vai estar lá? Time de desenvolvimento, claro, óbvio. Tá? O time de desenvolvimento, ele tem que estar lá. Tá? O time de desenvolvimento, junto com o Scrum Master. O Scrum Master está ali num papel muito mais de facilitação e garantindo que a coisa aconteça, tá bom? Tem que estar o Product Owner. Se essa figura não estiver lá, para que existe uma reunião de revisão? Porque se o objetivo é verificar o resultado da última sprint e depois verificar o progresso do projeto, se isso aqui não for feito por um PO, pergunte-se, né? Reflita. Por que fazer a reunião? Por que eu digo isso? Muitas vezes eu participo, né? Eu estou num cliente em que uma squad chegou e disse assim, cara, mas meu PO ele é tão pouco participativo que ele nem na reunião de revisão ele aparece. Tá, mas então que reunião de revisão é essa? Ah, a gente junta lá uma reunião e faz uma revisão para o SM. Não. O SM não tem o poder de fazer aquilo que um PO precisa fazer numa reunião dessa, que é verificar o resultado, dar o aceite ou não, e 2, verificar o progresso do projeto. Não adianta só olhar. Né? Então vamos entender direitinho. E algumas e partes interessadas. Ah, mas Marcelo, quem são essas partes interessadas? São todas as pessoas que possam contribuir para o bom andamento da revisão, para que se alcance o objetivo dessa revisão. Só que tem um detalhe. Tá? Só que tem um detalhe. Quem vai dar a palavra final, quem vai dar a palavra final, quem vai verificar o resultado e vai dar o aceite ou não aceite, é sempre a figura do PO. Nunca é um comitê. É claro que o PO pode trazer, por exemplo, uma parte interessada que ajude ele a entender melhor, por exemplo, um processo que é justamente que aquela feature automatiza. Aí ele pode dar o ok ou o não ok. Mas é ele que tem a palavra final. Tá? Quando a gente fala aqui de partes interessadas, é qualquer pessoa, qualquer profissional dentro da organização, usuário-chave, gestor, qualquer um desses, que possa ajudar o PO a fazer a inspeção. Ou seja, a verificar o resultado do último sprint, se está bom ou se está ruim, e a verificar o progresso. Tá bom? Então você pode chamar quem você quiser. Quem são as partes obrigatórias numa reunião como essa? O time de desenvolvimento e o PO. Pô, o Scrum Master não conseguiu estar lá. Não tem problema. Se o time garante que vai acontecer a revisão, não tem problema o Scrum Master não estar lá. Ele agendou, ele mandou lá os convites, garantiu que as pessoas estivessem lá, acabou. Se tem um time de desenvolvimento e se tem PO, tá ótimo, é o suficiente. Partes interessadas somente quando contribuem para o bom andamento da revisão, da reunião de revisão de sprint. Tá? O que acontece, então, na primeira parte? Quais são as ações? Ó, o time apresenta a solução, tá certo? O time apresenta a solução, mas o PO pilota a solução. Então, não é, veja, uma reunião de revisão não é uma apresentação de PowerPoint, né? Algumas pessoas podem achar, não, ele vai mostrar o PowerPoint e vai fazer prints da tela. Não, é uma demo.
muitas vezes a gente fala que é uma demo, só que é mais do que uma demo, que a gente vai ver aqui. Então, o time apresenta a solução, depois o PO, ó, eu vou botar até na ordem aqui, aí o PO pilota a solução, o time apresenta as histórias, melhor, o sprint backlog, tá errado aqui, o sprint backlog, ou seja, olha, tudo que a gente se comprometeu a fazer está aqui, bonitinho, é isso aqui. Tá? A gente falou que ia fazer esse item, aquele outro item ali, mais aquele item, é isso aqui. Aí, o PO faz o quê? Depois, ó, primeiro ele mostra, depois o PO pilota a solução, aí o time apresenta o sprint backlog e o PO aceita ou rejeita o que foi feito. Pronto. E aí, nesse momento, ele só dá um aceite. Ó, esse item tá ok, esse aqui, poxa, esse aqui não tá ok, não. Esse aqui vai verificar, vai voltar para o backlog, tá? Para o product backlog. Não tem jeito. Isso aqui não ficou legal. Não é assim. E aí, muitas vezes, nesse caso, uma parte interessada pode ajudar o PO. Mas lembra, quem dá a decisão final é sempre o PO. Porque muitas vezes pode acontecer o seguinte: o PO pode falar assim numa reunião: olha, eu tenho que ir embora, e aí eu vou deixar a parte interessada aí decidir para você, decidir com vocês. Isso não deve ser feito. Eu recomendo que, nesse caso, isso não deva ser aceito pelo time. Por quê? Porque mais tarde, sabe o que vai acontecer? O time vai falar, o PO vai falar o seguinte: olha, cara, ele falou isso, não concordo com isso. Eu vou lá falar com ele. E aí, o que o time faz? Dá o aceite, recebe o aceite ou recebe o rejeite? O rejeito. E aí, o que faz? Por isso que o PO é peça fundamental aqui. PO e time. Pode não ter as partes interessadas, pode não ter o Scrum Master, mas se não tiver time PO, não tem reunião de revisão. Aí o PO aceita ou rejeita. E 5, atualiza. PO atualiza o Product Backlog. Como assim, Marcelo? Como assim? O que ele atualiza? Bem, ele vai verificar o seguinte: durante a demo, durante o time que apresenta o sprint backlog, durante o aceite e o rejeite do PO, o que o PO vai falar? Ele vai falar assim: caramba, olha só, pô, tem muita coisa aqui que não faz sentido, não. A gente precisa botar mais uns itens aqui, ficou muito, sabe, faltou coisa aqui. Eu me lembro uma vez que eu tava acompanhando uma revisão, eu era tava no papel de Agile Coach, tava assistindo, tá? Justamente para ajudar o time. E aí, o PO começou a ter uma série de ideias. Uma série de ideias. O que o PO, nesse caso, ele tem que fazer? E o time também. Eles têm que abrir o backlog. Então, por exemplo, se você usa o Azure DevOps, ou se você usa o Jira, que é a ferramenta para fazer o registro ali dos itens do backlog, abre a ferramenta ali. Fica com uma tela com a solução e outra tela com o backlog, o sprint backlog. Não fica com medo, não, eu vou anotar aqui no papel, depois eu passo para a ferramenta. Faz na hora. Quer uma dica? Pega sempre alguém do time para ser o escriba, o cara que vai escrever. Então esse cara vai ficar com papel de quê? Pô, peraí, você disse o quê? Tem que botar aqui item, para não ter que botar no papel, para depois do papel botar na ferramenta. Aí ninguém lembra. Então já bota ali na hora. Você já não vai gastar tempo? Para de ficar realizando a reunião ali para depois gerar retrabalho. Então faz ali o que precisa fazer naquele momento. Então, para mim, esses 5 passos são fundamentais. O time apresenta a solução, ó, tá aqui e tal. Solução, não é PowerPoint. Não é um PowerPoint. Tá? PO pilota a solução, o time apresenta o sprint backlog, o PO aceita ou rejeita, então ele já viu a solução e vai passar item por item. Talvez ele tenha que voltar de novo a pilotar, tá? E aí, no quinto e último passo, o PO atualiza o product backlog.
Ó, isso aqui realmente vocês não acabaram, vai voltar para o próprio backlog. Isso aqui surgiu, poxa, tive aqui umas ideias bacanas, vou adicionar aqui no próprio backlog. É isso. Esse é o primeiro momento. Tá? Esse é o primeiro momento. Segundo, verificar o progresso do projeto. Então, olha que interessante. Eu já vi muita gente falar o seguinte: posso levar uma parte interessada para ela saber o status do projeto, o status do desenvolvimento do produto? Pode, mas cuidado. Por quê? Porque o passo 2, o número 1 e o número 2, né, o número 2 é o verificar o progresso do projeto. Ele só vai acontecer no final da reunião da revisão. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: será que essa parte interessada ela vai querer ver, por exemplo, o PO, olhar a solução, dar o aceite, rejeitar, atualizar o Product Backlog, aí depois atualizar o burn down, para depois dar uma resposta: olha, talvez a gente precise aí de mais X sprints. Se essa parte interessada só quer saber realmente de uma projeção de quantas sprints mais ainda serão necessárias, para que levar essa parte interessada para lá? Leva a parte interessada que realmente vai ajudar a fazer o quê? Primeiro, a te ajudar a entender se aquilo que foi produzido tá bom ou não tá tão bom. 2, levar uma parte interessada que te ajude a entender melhor outros itens que podem surgir no backlog. Aquela parte interessada, que talvez seja o gestor, que fala assim: cara, só me diz quantas sprints a mais a gente ainda precisa. Se for para isso, não leva essa parte interessada. Ela vai apressar a reunião de revisão de sprint, ela vai causar um estresse no time, que está ali querendo mostrar o que foi feito, vai querer discutir, o PO também vai querer discutir, e essa parte interessada está lá só querendo saber data, só querendo saber quantas sprints mais ainda serão necessárias. Ele só quer saber, ou só quer visualizar, consultar o burn down. Então não leva. É melhor fazer o seguinte: olha, o que eu recomendo, né? Aí é o PO, né? O que o PO tem que fazer? O que o PO tem que fazer? O PO tem que fazer o seguinte: olha, fulano, geralmente é um gerente, faz o seguinte: durante a reunião de revisão do sprint, ela leva, tipo, 4 horas, vamos supor, vai levar 4 horas. E dentro dessas 4 horas, ou menos, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Só no final dessa reunião é que eu vou ter um status do progresso do projeto. O que você acha? Você quer participar de todo esse processo ou você quer que no final dessa reunião eu te mande um e-mail te atualizando do progresso do projeto? Geralmente, essa pessoa que não quer saber desse processo aqui, ela vai dizer o seguinte: ah, cara, faz o seguinte, me manda e-mail. E aí você blinda o time. E quando eu estou falando você, eu estou falando você como PO. Agora, se você é um Scrum Master e está aqui, é interessante você saber como é que funciona esse processo para orientar o PO. Percebe? Para orientar o PO. Porque o PO ele vai querer trazer todo mundo. Eu já vi muito isso acontecer. Aí o PO, sabe o que ele faz? Ele está tão empolgado com a solução que ele vai trazer o diretor, ele vai trazer o superintendente, ele vai trazer o gerente. E esses caras, eles têm uma pegada diferente. Eles vão ficar toda hora assim: tá, mas e a data? 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 Percebe? Então, é importante explicar que essa data só vai acontecer, por exemplo, nos últimos 15 minutos dessa reunião de revisão de sprint. Então, quando você sincroniza isso com essas pessoas de antemão, antes da coisa acontecer, você já prepara essas pessoas. Você já deixa elas a par de como que vai acontecer o processo. Agora, se você leva essas partes interessadas, que só querem saber de data, que só querem saber da atualização, da projeção do projeto, elas vão ficar toda hora: e aí, mas, gente, e a data? Não, isso aqui só vai acontecer no final. Só daqui a 2 horas, só daqui a 3 horas. Não vai sair boa coisa. Tá? Bacana? Isso é uma dica fundamental, uma estratégia fundamental para você fazer no dia a dia. Aí, o que nós temos aqui? Bem,
Praticamente essa é a primeira parte. Aí temos a segunda parte. O que é a segunda parte? Verificar o progresso do projeto. Aí nós temos aqui, ó, identificar quais itens se tem, quantos itens, né, quais, quantos itens tem o Proto Backlog, tá certo? Quantos itens, atualizar o burn down e fazer uma projeção de fim do projeto. E aí a gente sabe muito bem que essa projeção ela é feita como? Através do burn down. Tem aquela linha, lembra? A gente aqui não vai falar sobre burn down, mas a gente tem aquela linha ideal, onde a gente faz uma projeção. Então, a gente talvez precise de mais 2, de mais 3 sprints. Então, a primeira coisa, identifica quantos itens tem no Product Backlog. 2, atualiza o burn down. E 3, fazer uma projeção de fim do projeto. Aí sim, ali, você vai ter aquela data prevista. E olha que interessante, só com o passo 3 é que a gente pode fazer isso aqui, ó, que é o último